Fala aí, turminha, mais ou menos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso terceiro capítulo com esse professorzinho meia boca que vocês têm aqui? Então, a ideia da gente hoje é que seja feito um apanhado bem geral sobre as medições de potências em circuitos trifásicos com foco na medição de potência ativa. Nós vamos ver primeiro como a gente faz isso numa carga conectada em estrela, medindo as potências em cada fase dessa carga. Depois repete o procedimento com uma carga delta e finalmente vamos fazer uma introdução ao método de medição utilizando apenas 2 watímetros. Então, pessoal, fica aí para conhecimento daqueles que ainda não conhecem, está apresentado o instrumento responsável pela medição de potência, que é o assunto desse nosso vídeo de hoje. Como o próprio nome do watímetro já indica, ele é um medidor de watts, ou seja, um medidor de potência ativa. Internamente, dá para a gente perceber dois componentes dentro desse watímetro. O seu aspecto construtivo mostra que ele possui uma bobina identificada pelas letras CC, que é responsável pela medição de corrente da nossa carga e por isso conectada em série com a nossa carga. Do outro lado, aqui na parte de baixo, uma outra bobina, parte do circuito medidor de potencial ou da medição de tensão que está em cima dessa carga. Dessa forma, medindo tensão e corrente, é possível que o instrumento nos forneça a potência ativa consumida por essa carga monofásica. Se aparecer qualquer dúvida nessa equação da potência ativa, é só voltar no vídeo do encontro anterior, onde foram deduzidas todas as fórmulas associadas ao cálculo de potências. Tudo bem? Bom, vamos passar para as cargas trifásicas agora? Vou começar primeiro falando sobre a carga estrela, onde não tem outro jeito da gente começar que não seja instalando os medidores de potência, os watímetros que nós acabamos de falar. Aqui eu vou optar por fazer a instalação de 3 watímetros, cada um medindo a potência monofásica de cada impedância, ou seja, instalado com tensão de fase e corrente de fase em Z1, o segundo em Z2 e o terceiro em Z3. Então, nesse desenho um pouco mais bonitinho, a potência indicada pelo watímetro P1 vai ser o produto do módulo da tensão de fase via N, pela corrente de fase IA, pelo cosseno do ângulo de defasagem entre essas duas grandezas. Como elas são tensão e corrente de fase, a defasagem é o próprio ângulo da impedância, Z1. Importante aqui também a gente não deixar passar o destaque que tem que ser dado às marcações que existem em cada bobina. Estão vendo esse sinalzinho de mais e menos, tanto na bobina de corrente quanto na de tensão? Então, essa é a indicação da polaridade dessas bobinas, que tem a ver com a forma com que o watímetro foi construído para receber essas duas grandezas. A gente vai considerar, nos livros tem sido considerado dessa forma também, que essa marcação mostra qual é o terminal de entrada de cada uma dessas bobinas. Ou seja, na bobina de potencial, a marcação está do lado da fase da tensão que eu quero medir. E o lado que não está marcado, o terminal da bobina de potencial que não tem a marca, é como se ele tivesse a referência da minha tensão. Nesse caso, a marcação do lado da linha A e o segundo terminal do lado do neutro, a tensão que eu estou medindo é VAN e não VNA. Essa marcação então mostra a tensão que eu quero medir com o direcionamento, a seta apontada para o lado, para o terminal marcado dessa bobina de potencial. Na bobina de corrente não vai ser diferente, ela está do lado de onde vem a corrente entrando nessa bobina de corrente. Nesse caso, apontando para o lado da fonte, mostrando o lado da fonte e não o lado da carga, quer dizer que o nosso watímetro vai medir essa corrente IA, vai considerar essa corrente IA e não menos IA, que seria
o caso se ele tivesse com a polaridade apontada para o lado da carga. Então, esse primeiro vatímetro, como nós vimos na equação, tensão VAN, corrente IA. No vatímetro P2, a indicação sai do produto da tensão VBN e corrente IB com o ângulo da impedância Z2, e o vatímetro P3, tensão VCN, corrente IC com o ângulo dessa impedância Z3. Conhecendo essas três potências consumidas por cada impedância, a potência ativa total, também como foi feito lá no cálculo de potências, pode ser dada pela soma das potências consumidas por cada impedância, nesse caso, obtidas através de medição. Como vocês podem ver, em momento nenhum aqui eu me referi ao equilíbrio ou desequilíbrio dessa carga, portanto, essa montagem dos instrumentos de medição é válida para ambas situações, beleza? Para a carga delta, a ideia continua sendo a mesma de se medir as potências consumidas por cada uma das impedâncias através das tensões e correntes de fase. VAB e IAB para o vatímetro P1, VBC e IBC para o vatímetro P2 e VCA e ICA no vatímetro P3. Do mesmo jeito, fica o lembrete para a validade desses equacionamentos, tanto para a carga delta equilibrada quanto desequilibrada, e a soma desses três nos dando a potência total consumida por essa carga trifásica. Bom, para a gente poder fazer a solução de casos de medição trifásica, de medição completa nos nossos circuitos, eu acho importante a gente começar simples, com um caso envolvendo um único vatímetro, onde a gente precisa identificar a leitura individual desse cara. Para isso, eu vou pegar esse exemplo 55 da nossa apostila, onde a gente tem uma carga equilibrada conectada em delta, e apenas um vatímetro conectado de acordo com as informações do texto e já representado ali no circuitinho. Reparem nas informações da polaridade. Com essas informações que estão aqui no final do enunciado, o terminal da bobina de corrente marcado com o sinal de polaridade, nesse caso um sinal mais e menos, que poderia ser só o mais, ser um xizinho, uma bolinha, um asterisco, um triângulo, tem vários fabricantes que fazem essa representação de formas diferentes. A gente só precisa se lembrar que a bobina de corrente é uma bobina que está em série com o circuito por onde vai correr a corrente IB. Dessa forma, ela fica entre esses dois pontos de conexão. E o enunciado está dizendo que a nossa bobina de corrente está com o terminal indicado da polaridade na direção da fonte. Então, entre o terminal da esquerda e o da direita, o que está do lado da fonte é o que tem indicação da polaridade, dizendo que é a corrente IB entrando que está sendo considerada. Do outro lado, terminal indicado na bobina de tensão, poderia ter um terminal ligado na fase B, o outro ligado aqui embaixo na fase C, teríamos essas duas opções. O enunciado está dizendo a polaridade indicada do lado da fase B, portanto, a tensão aponta para a fase B, sendo a tensão VBC nesse caso. E aí, como foi informado que a carga é equilibrada, a equação para cálculo da leitura do vatímetro pode ser escrita dessa forma mais genérica, com os módulos da tensão e da corrente chamados de tensão de linha e corrente de linha, porque todas as tensões têm o mesmo módulo e todas as correntes de linha também. Já temos o módulo da tensão de linha, 220 volts, fornecido no enunciado, e agora só precisamos calcular o módulo da corrente IB, que é a corrente que está passando pelo nosso vatímetro. Adotando a referência angular por problema na tensão VBC, e poderia ser em qualquer outra que o resultado não vai mudar, a corrente IBC a gente calcula dividindo os 220 volts, que é a tensão de fase, igual a de linha, porque a carga está em delta. Divido essa tensão pelos 20 ohms de reatância indutiva, e essa corrente de fase, esse resultado é convertido para uma corrente de linha através da relação estudada lá no segundo capítulo, usando aqui a sequência de fases inversa que está lá no comecinho do enunciado. Encontramos então tudo que é necessário para o cálculo da leitura desse vatímetro.
Assim, multiplicamos módulo da tensão pelo da corrente pelo cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Não é o ângulo da carga nesse caso, porque eu não estou medindo tensão e corrente de fase. A gente chega na leitura aí de 2095 watts como leitura desse instrumento. E, como eu disse, nós não estamos medindo tensão e corrente de fase, portanto, essa leitura não é a potência consumida por uma fase. Também não é por duas, muito menos por três fases dessa nossa carga conectada em delta. Cuidado para querer fazer essas associações com a leitura de um watímetro conectado de qualquer jeito, conforme é esse caso aí, fora da medição da potência de uma única impedância, querermos tirar alguma conclusão. Aliás, se fôssemos medir nesse caso específico a potência ativa consumida por uma impedância, por uma fase dessa carga, quanto vocês acham que ia dar? A gente teria que medir, por exemplo, VAB, ou nesse caso onde eu marquei aqui, o VCA, e teríamos que ter a corrente ICA passando aqui por essa reatância. Um watímetro instalado aqui, o que vocês acham que iria medir? Perfeito, claro que essa medição, essa indicação do watímetro tem que ser zero. A carga é puramente indutiva e não consome nenhuma potência ativa, somente potência reativa, que não é medida pelo watímetro. Beleza? Muito bem. Então, gente, feito isso, vamos entrar no segundo método de medição de potência, chamado método a 2 watímetros ou conexão Aron. E para deduzir esse método, eu vou partir do caso visto agora há pouco, da carga estrela a 4 fios com acesso ao condutor do neutro, onde esse condutor do neutro servia de referência para as bobinas de potencial de cada um dos 3 watímetros, e a partir dessa situação nós vamos chegar na dedução da conexão Aron. Tudo bem? Ao invés de usar os fasores que estavam no slide anterior, eu vou fazer a dedução desse método de medição com as equações de potência no domínio do tempo. Pode ser? Não assusta não, porque vai durar pouco tempo essa nossa adaptação aqui, tá certo? Bom, e se esse cenário mudasse um pouquinho? Agora nessa nova montagem, nós não tivéssemos acesso ao condutor de neutro para as bobinas de tensão, o que a gente teria que fazer? Bom, eu faço essa nova indicação desse novo cenário, agora tirando a referência das bobinas de tensão dos watímetros para um ponto O qualquer do circuito, com o seu impacto associado no equacionamento que está aí do lado esquerdo. Onde havia o uso do ponto neutro como referência para as bobinas de tensão, agora aparece esse ponto O. E sendo assim, as medições de cada watímetro não mais representam as potências consumidas em cada fase da carga trifásica. Por isso, eu resolvi substituir os nomes das leituras de cada watímetro do slide anterior, que nós chamamos de P1, P2 e P3, agora chamados de P1', P2' e P3', que vão ser diferentes e não mais representam a medição por fase das impedâncias dessa carga trifásica. A soma dessas 3 indicações, também adaptando o nome do slide anterior, agora passa a ser chamada de P trifásico linha, que depois nós vamos acabar comparando com a situação anterior. Como essas tensões em função do ponto O aparece que dificultam um pouco o nosso trabalho, vamos substituir cada uma dessas tensões por essas relações que já foram utilizadas para uma situação parecida com essa quando nós estudamos as cargas desequilibradas conectadas em estrela a 3 fios. Lembram disso? Qualquer dúvida, volta lá no vídeo, na nossa aula sobre cargas desequilibradas, que isso está lá, tudo bem? Substituindo essas 3 relações de tensão, a gente fica com essa baita dessa equação, onde no lugar que a gente tinha VAO vezes IA, agora o VAO é VAN menos VON, então o IA é distribuído para dentro dessa subtração. Cada parcelinha, cada indicação
de watímetro do slide anterior, acaba ficando com uma subtração aqui nesse slide. Bom, vou só dar uma agrupada nisso aí com os termos que possuem VON, tudo bem? Não mudou nada, é exatamente a mesma equação anterior. Olhando nesses termos agora separados, o que tem VON vai para um lado, coloca em evidência e o resto fica ali em cima, o que vocês acham desse pedacinho aqui? Parece com alguma coisa conhecida? Dá uma namorada nesse termo aí, tá certo que está no domínio do tempo, mas pensa em VAN vezes IA como fazor, valor médio, né, desse produto, VBN vezes IB, VCN vezes IC numa carga estrela. Lembraram de alguma coisa? Bom, aí nós estamos com tensão e corrente de fase, então é isso mesmo que vocês estão pensando. Essa soma nos dá a potência ativa total consumida por essa carga estrela trifásica, que quando a gente tem acesso ao ponto neutro, ao ponto comum da estrela, a fórmula fica exatamente essa que está aí. Bom, talvez agora ter feito essa substituição ajude a gente a sair do enrosco. Então a gente continua vendo que o resultado dessa medição, chamada de P trifásico linha, com as referências das bobinas de tensão num ponto qualquer do circuito, vai ser igual à nossa potência total consumida pela carga trifásica quando essa parcelinha for nula, quando esse termo dentro da integral for igual a zero. E quando isso vai ser igual a zero? Bom, olhando ali dentro a gente vê uma multiplicação, que essa multiplicação só tem um produto igual a zero quando ou o multiplicando é nulo ou quando o multiplicador é nulo, ok? Dizer que o multiplicando é nulo, que VON é nulo, bom, para nós fica meio sem sentido, porque dizer que VON é igual a zero significa dizer que o ponto O é o mesmo ponto N, estão na mesma posição elétrica. Como o nosso ponto de partida foi exatamente a situação onde não temos esse quarto condutor acessível, esse ponto neutro acessível, eu vou deixar essa primeira opção um pouco de lado, nos restando essa segunda, onde IA mais IB mais IC é igual a zero, fica sendo a condição que deve ser obedecida para que a gente tenha certeza que essa montagem vai resultar na mesma potência total consumida pela carga trifásica, conforme visto na montagem de 4 condutores acessíveis. Bom, e quando essa condição vai ser satisfeita? Quando que essa relação é verdadeira? Primeiro, perfeito, quando a carga for equilibrada, do jeito que vocês estão falando aí. Quando essa carga for equilibrada, sempre vamos ter a soma das correntes de linha, que é esse caso, igual a zero. Porque as mesmas têm o mesmo módulo e 120 graus de defasagem entre si. É só essa situação? Tem mais alguma outra? Isso aí. Quando o sistema for trifilar, também vai acontecer da soma das três correntes ser igual a zero, baseado na lei de Kirchhoff para as correntes, porque a gente observa aquele ponto N da nossa carga, lá no ponto N aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, Kirchhoff pede para que façamos a soma das correntes que chegam no nó, IA mais IB mais IC, é igual à soma das correntes que saem, nesse caso, igual a zero. Perfeito. IA mais IB mais IC é igual a zero. Num sistema trifilar, isso também é satisfeito. Para terminar, é importante a gente perceber aqui que qualquer uma dessas duas situações é suficiente para que a montagem, ligando a bobina de potencial dos watímetros com a referência em qualquer ponto, seja igual, a soma desses três watímetros seja igual à potência total trifásica consumida pela carga. Então, se a gente tem a primeira condição da carga ser equilibrada, não é necessário que o sistema seja trifilar,
porque o quarto condutor não vai fazer nada caso ele seja tetrafilar, né? Carga equilibrada, não temos corrente circulando pelo quarto condutor e A mais IB mais IC é igual a zero. E a segunda situação, quando temos 3 fios somente, o sistema é trifilar, não tem para onde sair a corrente, as 3 correntes de linha somadas vão ser igual a zero, independentemente da carga ser equilibrada ou não. Então é importante deixar esse ou, porque qualquer uma das duas é suficiente. Essa demonstração, né, da funcionalidade da conexão Aron é conhecida como teorema de Blondel. Não sei se vocês já tinham ouvido falar isso. Eu arrisco até a dizer para vocês que essa é a conexão mais usada quando a gente precisa medir a potência total consumida por uma carga trifásica. Nós vimos aqui uma primeira vantagem, né, que a gente não precisa ter acesso ao quarto condutor. Vamos ver mais algumas mais à frente. Aqui nós estamos deduzindo, como eu falei agora há pouco, para uma carga em estrela, mas não teria nenhum problema aproveitar essa mesma ideia e repetir a demonstração para uma carga conectada em delta ou quando a carga tem uma conexão desconhecida. Na verdade, aqui a gente não trabalhou com os terminais da carga, está trabalhando com os terminais nos condutores de linha, então é indiferente essa conexão das cargas. Vamos continuar explorando um pouco mais essa conexão Aron. O ponto O pode ser qualquer ponto do circuito, como eu falei agora há pouco. Para não deixar ele flutuando, solto do jeito que ele está aí, eu vou escolher um dos condutores de linha desse nosso circuito, por exemplo, a fase B, e ligo esse ponto O na fase B. Agora temos essa fase B como referência para as tensões dos watímetros e tudo que aparece como ponto O nas equações deve ser trocado pela letra B. O primeiro watímetro vai receber então a tensão VAB, o segundo VBB e o terceiro VCB. Opa, você disse VBB, Clé? É isso mesmo? Perfeito, foi isso mesmo que eu disse. O segundo watímetro vai medir a tensão VBB, que é zero, não existe diferença de potencial do ponto B para ele mesmo, e sendo zero eu posso eliminar daquela soma lá de baixo. Se é assim, por que eu preciso instalar esse watímetro 2? A potência que ele indica é zero, a soma de 3 watímetros agora passa a ser a soma de apenas 2 watímetros. Olha só que criatividade que tiveram para dar o nome desse método de medição de potência através de 2 watímetros. Uma observação bem importante que é bom fazer aqui nesse momento é que o primeiro watímetro, quando recebe a tensão VAB e a corrente IA, a defasagem entre esses dois fasores é que deve entrar naquela fórmula como argumento do cosseno para o cálculo da indicação do watímetro, hein, gente? Da mesma forma, no watímetro 3, nós vamos ter VCB e IC, com a defasagem entre esses dois fasores aparecendo como argumento lá do cosseno. Não podemos bobear nisso, não. Aqui as equações estão no domínio do tempo, mas usando o domínio da frequência, módulo do VAB na primeira medição, módulo de IA vezes o cosseno da defasagem entre esses dois fasores vai me dar a potência ativa. Cuidado com essa defasagem, com esse ângulo que tem que entrar nos cossenos lá. Olha aí como é que fica o novo esquema de ligações para medir a potência ativa total consumida pela carga, agora só com 2 watímetros. Eu estou chamando os ângulos dentro das funções trigonométricas de letras genéricas agora, só para mostrar que não tem mais nada a ver com aquele ângulo φ da carga, com o ângulo da impedância, tudo bem? Então, a indicação do primeiro, VAB vezes IA, a indicação do segundo, VCB vezes IC, com o cosseno de defasagem entre os dois, as duas grandezas que cada watímetro recebe, tudo bem? Tem aí mais uma opção, agora com a fase A escolhida como referência, onde nada muda na metodologia, tá certo? Fase A como referência, vamos ter VBA no watímetro agora P1 que está recebendo a corrente IB,
E o P2, que está lá na linha C, vai receber a tensão VCA, com esses nomes genéricos para os ângulos aí mais uma vez. Aí a terceira opção, seria óbvio, né? Se fizermos fase B como referência na primeira, fase A na segunda, faltava a terceira. Só para não dizer que eu estou perdendo tempo à toa, é nessa terceira opção que nós vamos detalhar um pouco mais as utilidades desse formato, desse esquema de conexão de vatímetro chamado aí de método dos dois vatímetros ou conexão Aron. Com a ajuda do diagrama fasorial, que está aí traçado considerando uma carga estrela indutiva, a gente pode analisar esses ângulos que ficaram genéricos aí na indicação de cada vatímetro. Primeiro, no vatímetro 1, que recebe VAC e IA, a gente já sabe que o ângulo entre VAC e VAN é de 30 graus, de acordo com o nosso gabarito de diagrama fasorial, e o IA está no meio das duas, sendo que a diferença é exatamente o ângulo que aí no diagrama está indicado como ângulo ψ, o ângulo da impedância da fase A, né, a impedância 1 da nossa carga, é quem vai diminuir essa defasagem de 30 graus entre VAN e VAC. Então, o que o vatímetro está enxergando que é entre VAC e IA acabou ficando um ângulo de 30 graus menos o ângulo da impedância dessa carga equilibrada em estrela, chamado aí de ψ, então 30 menos ψ. No vatímetro 2, análise semelhante entre VBC e IB, só que agora a gente vê que o IB está um pouco além dos 30 graus e esse tanto que ele está além também é igual ao ângulo da impedância. Vendo isso, 30 menos φ para o vatímetro 1, 30 mais φ para o vatímetro 2, e lembrando que a carga é equilibrada, a gente pode escrever as equações de uma outra forma aí, ó. Cosseno de 30 menos φ para o vatímetro 1 e ainda V de linha e I de linha, que são todas iguais em módulo, e o vatímetro 2, cosseno de 30 mais φ. A soma dessas duas vai ser ainda a potência ativa total, conforme nós fizemos a demonstração pelo teorema de Blondel. Substituindo, né, trazendo para essa soma, a gente fica com esse formato que está colocado aí, onde a gente pode utilizar identidades trigonométricas para crescer um pouco, mas nesse caso não vai incomodar, porque agora nessa fórmula um pouco maior, a gente pode trabalhar com um pouco de matemática ou editar um pouquinho para enxergar algumas conclusões. Primeiro, a gente vê a possibilidade de sumir com esses produtos dos senos, restando apenas duas aparições do produto do cosseno de 30 pelo cosseno do ângulo φ, e o cosseno de 30 a gente conhece. Desse jeito, a gente chega então numa fórmula muito conhecida, ficando lá dentro 2 vezes o raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno φ, sobra um raiz de 3 que vem para fora multiplicando tensão de linha e corrente de linha. Quem não conhece, de novo, vamos voltar lá na aula de potência, de cálculo de potência na aula anterior, para ver o que significa essa equação e por que aparece esse raiz de 3 aí. Tudo bem? Bom, por esse caminho, acho que a gente comprovou, né, por uma rota alternativa, que a soma dos dois vatímetros numa conexão Aron fornece a potência ativa total consumida pela carga trifásica. Lembram do exemplo resolvido agora há pouco, onde tinha a leitura de um vatímetro isolado que não representava nenhuma grandeza com interpretação elétrica no circuito? Ele era parte de uma conexão Aron. Aqui é o mesmo caso. Cada leitura dos vatímetros observada isoladamente não tem nenhum significado elétrico. Só depois delas serem somadas é que trazem a potência ativa total consumida. Beleza? Mas e se algum curioso, como eu sou, vendo esse significado da soma dos vatímetros, resolvesse fazer a subtração dos dois?
Partindo de tudo que é possível aproveitar do desenvolvimento anterior, fazemos agora a subtração das indicações dos vatímetros e aplicamos lá embaixo as identidades trigonométricas necessárias para a gente passar a simplificar um pouquinho. Agora a gente vai cancelar esses produtos dos cossenos, que têm os sinais trocados, e trazer o valor conhecido do seno de 30 graus. Vamos chegar no produto da tensão de linha pela corrente de linha e pelo seno do ângulo da carga, do ângulo φ. Isso lembra a gente de algo? Mais ou menos, não é exatamente igual, mas tem uma grande semelhança com a equação que a gente usava para calcular a potência reativa trifásica consumida por alguma carga. Só ficou faltando multiplicar isso aí pela raiz de 3, não é não? Bom, se está faltando multiplicar pela raiz de 3, a gente pega a subtração dos dois vatímetros, multiplica por raiz de 3 e diz que isso é a potência reativa consumida pela carga que está sendo medida ali. Tudo bem? Agora, então, utilizando a conexão Aron, é possível também conhecermos a potência reativa total consumida pela carga. Bom, informações muito importantes para a gente poder usar esse cálculo da potência reativa agora. Na potência ativa é um pouco menos exigente, mas na potência reativa a gente tem algumas considerações adicionais. Aqui eu chamei de vatímetro 1 e 2, mas não interessa o nome dos vatímetros, qual é a escolha da fase de referência para as bobinas de tensão. Vão ter várias combinações possíveis aí, tem sequência de fases envolvida, que aqui foi tudo deduzido para sequência positiva, né? É importante a gente olhar essa subtração dentro desses parênteses. A indicação do vatímetro que tem como argumento da função cosseno 30 graus menos φ sempre vai ter que entrar com sinal positivo dentro do parênteses e, por consequência, o outro vatímetro que indica 30 mais φ entra com sinal negativo lá dentro do parênteses. Essa é uma exigência para que a gente tenha realmente caracterizada, bem caracterizada, a potência reativa consumida pela carga trifásica. Mas e aí, como que eu posso descobrir quem tem cada uma dessas indicações? Acabamos de ver que descobrimos 30 mais φ, 30 menos φ a partir do diagrama fasorial. Tá aí, mais uma utilidade daquela chatíssima primeira tarefa que vocês fizeram tão a contragosto quando eu pedi para vocês representarem o diagrama fasorial de uma carga, de um gerador em estrela, de um gerador em delta. Colocando naqueles diagramas as correntes de uma carga indutiva, a gente tem as respostas também a serem utilizadas na conexão Aron. Vamos fazer um exemplo agora com a conexão Aron completa. Sendo uma carga equilibrada, ligada em estrela, com o módulo da tensão de linha e o ângulo da impedância conhecidos, do jeito que está aí no enunciado, agora está faltando, pelo jeito, só a gente calcular o módulo da corrente de linha para determinar a leitura de cada vatímetro. Essa corrente, dá para a gente ver aí na fórmula, vale 4,23 amperes, e como eu conhecia então a tensão de linha, para o módulo da corrente eu só dividi por raiz de 3 a tensão de linha para que ela vire tensão de fase da carga em estrela. Módulo dessa tensão de fase dividida pelo módulo da impedância me dá o módulo da corrente. A análise do diagrama fasorial em sequência de fases positiva, como está lá no início do enunciado, nos mostra que o vatímetro com a bobina de corrente na linha A, que tem a tensão VAB, vai ter uma leitura que aparece com o argumento de 30 graus mais φ, lá na função cosseno, e isso usando os 220 de tensão de linha, 423 corrente de linha, cosseno de 30 mais φ, e o nosso φ agora é menos 60, a gente chega em 806 watts. Por outro lado, o segundo vatímetro vai dar zero, porque 30 menos o menos 60 dá 90 graus. Cosseno de 90 é zero, a indicação desse vatímetro
ligado na fase C, na linha C, é uma indicação nula. Logicamente, se a gente inverte a sequência de fases do circuito, inverte-se a indicação dos vatímetros. Com sequência de fases inversa, o vatímetro A passa a ter 30 menos φ na função cosseno e o vatímetro C passa a ter 30 mais φ. Então, o A vai ficar zerado e o C vai indicar 806 watts, como está, trocando então como está esse exemplo inicial aí. Beleza? Feito isso, agora eu deixo para vocês brincarem um pouquinho com um problema que envolve cálculo de potências, caracterização de correntes de fase, correntes de linha, quando a gente conhece potência, mas não conhece correntes. E a partir desses cálculos, eu quero que vocês determinem as leituras desses vatímetros que estão aí em conexão ARON, com a fase C como referência, e tendo as leituras desses dois vatímetros, determinem o triângulo de potências total visto pela fonte aí nessa situação. Com isso, acho que a gente envolve um pouco de conceitos dos conteúdos todos trabalhados até agora e fica um bom exemplo para a gente brincar. Como eu disse, à medida que a gente vai passando as aulas aqui na disciplina, o conteúdo é cumulativo e a gente consegue ir envolvendo todos esses conceitos que ficaram para trás. Tudo bem? Então fica aí de proposta para vocês, mãos à obra e quero dúvidas no nosso próximo encontro virtual. Um abraço em todos, se cuidem, fiquem bem, se possível, continuem em casa. Até mais.